Eu sou Gustavo Passi e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí, empreendedor, empreendedora. Tô aqui em mais um episódio com uma pessoa incrível. Eu quero te fazer alguns convites. Se você está procurando uma história de quem criou algo do zero, né, é aqui. É aqui que você vai ver uma história incrível. Né? Eu costumo trazer mulheres super poderosas aqui. Essa aqui ficou pesado a minha internet de tanto poder aqui no sentido de girl power, né, do que ela vai falar. Mega recomendada, não só pela Vitória, um beijo para a Vitória que sugeriu, mas já vinha tempo recebendo pedidos por ela. Eu vou deixar ela se apresentar e num tweet de 144 caracteres, tô brincando que eu não vou contar, tá, Ana? Você vai dizer quem é você, o que você faz e como você ajuda esse montão de gente que tá ao vivo aqui com a gente. Maravilha, Gustavo. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui no seu podcast, esse sim que bomba, e eu estou muito feliz de poder aqui compartilhar com o ouvinte, né, com o seu público, com o nosso público aqui, dividir experiências sobre empreendedorismo, né, um tema tão importante aqui para o país, importante na vida de muitos e na minha vida também. Então, fico muito feliz de estar aqui com você. Eu sou hoje especialista em finanças e comportamento, sou educadora financeira, já trabalho há muitos anos com isso, mas tive uma carreira executiva de muitos anos também em empresas aí nacionais e multinacionais, e depois eu fui empreender. Então eu acho que tem uma trajetória aí de uma passagem de executiva para a parte do empreendedorismo, e hoje eu dou coach, eu assessoro pessoas nos seus sonhos, na realização dos seus sonhos, da organização da sua vida financeira e para empreender também. Então, acredito que a gente tem bastante coisa para conversar. Espero que 144 caracteres tenha dado aí para me apresentar. Não, eu deixei passar. Sou autora, sou casada, tenho várias outras características aí da minha vida pessoal também. Vamos começar o seguinte, então. Livro. Quero o livro dessa mulher. Onde eu acho, qual o título, como é que a galera procura? Maravilha. Eu tenho uma coleção que é chamada Educação Financeira e Valores, que ela é para crianças e adolescentes, Fundamental 1, Fundamental 2. Então, na faixa etária aí de 7 a 11 anos, livro 1, de 11 a 15, 16, livro 2. E isso é possível que educadores, escolas adotem, ou até mesmo os pais comprem e apliquem na sua casa, né? A pessoa diretamente pode encontrar na Amazon, na minha página do Instagram, ali no Linktree, lá na bio, né, que tem aqueles links lá tem também o link para encontrar para venda no Mercado Livre, Amazon, na Livraria da Vila e na internet em geral encontra a coleção, tá? Show de bola. E tem o livro Crise Financeira na Floresta, que essa é uma história que também é infanto-juvenil, mas serve para crianças de 8 a 80, para entender como é que uma crise se forma e que ferramentas a gente tem aí para usar no dia a dia, e é contada de uma forma bem lúdica, em forma de poema, com personagens aí de fábula, então bem bacana. Muito bem, reforça as redes para quem já vai começar a procurar tudo, onde a galera te encontra e como te encontra. Vocês podem me encontrar, Ana Paula Hornos Oficial. Eu estou no Instagram, na minha página do Instagram, Ana Paula Hornos Oficial, Hornos com H. Eu também estou no Facebook, com o mesmo endereço, Ana Paula Hornos no LinkedIn, YouTube, a minha página, o canal Ana Paula Hornos também, HORNOS. Meu site, www.anapaulahornos.com.br, e me encontram aí. Muito bem. Olha só, você já me contou aí que teve carreira executiva. Uhum. Hoje eu vou fazer meio desconstruído aqui a lógica do EmpreendaCast. Eu quero pegar o momento que você pede as contas como executiva. Como é que foi isso? Olha só. E esse momento ele foi adiado muitas vezes, né, Gustavo? Eu acredito que muita gente que esteja trabalhando no mundo corporativo e que tenha vontade de empreender, passe por isso. Você vai construindo a sua carreira e vai se envolvendo, tem aí o salário, vai se comprometendo no orçamento, e aquela vontade de empreender fica ali de lado por conta da concorrência entre o que já está sendo realizado, o ganho, o salário e tudo mais, e o patamar aí da decisão da transição.
E eu passei por essa questão aí de muitas vezes eu busquei alternativas, montei um plano de negócio e desistia na última hora. Até que num determinado momento, eu, na verdade, passei por essa transição junto com coisas que aconteceram do destino na minha vida pessoal, familiar. Eu me mudei para a Argentina. E nessa transição, então, eu decidi que lá na Argentina eu não continuaria minha carreira executiva, apesar de ter tido convites lá para trabalhar em empresas que já me conheciam daqui, lá, né, que tinham filial e tudo mais. Mas eu decidi, então, ali fazer um período sabático para refletir no que eu faria. E através desse período sabático foi que eu comecei a desenhar, então, meus próximos passos. E como todo próximo passo desenhado, ele tem várias adaptações que a gente pode explorar aí nas suas perguntas, né? Mas a transição foi essa. Eu não tive coragem de tomar a decisão por conta própria para empreender. Eu tomei a decisão de empreender através de uma passagem da minha vida pessoal, de uma mudança de país. Então, a vida também me deu um empurrãozinho aí na minha coragem, né? Então, me conta o seguinte, se a gente for voltar lá na Ana que está pensando na faculdade, me conta a sua trajetória até o dia que você toma a decisão e é picada pela abelhinha do empreendedorismo. Eu queria conhecer pela Ana por Ana, assim. Uhum. Olha, eu vou contar a minha história e vou compartilhar alguns dos conhecimentos que hoje eu adquiri, né? Que eu ajudo muitas pessoas, executivos. Então, além da bagagem da minha história, eu também tenho aí uma bagagem de troca de experiências com pessoas que eu trabalho, né, junto. Então, eu vou fazer um depara, né, do que aconteceu comigo e de coisas que eu vejo que são erros e acertos e que eu poderia ter feito diferente, né? Eu tinha. Na verdade, Gustavo, vamos falar que desde criança eu tinha uma vontade de trabalhar com a educação. Só que eu não tinha essa clareza, né? De criança a gente tem as brincadeiras infantis. Mas havia já algo na minha infância que me levava a querer ensinar colegas, a dar aula particular já na minha adolescência para pessoas ao meu redor. Eu admirava muito, pessoas que eu admirava, que eu tinha como referência, a diretora, a dona da escola onde eu estudava. E um determinado dia eu virei para minha mãe, eu estou falando da minha infância mesmo, 10, 11 anos de idade, e falei, mãe, eu quero abrir uma escola, como é que eu faço? Eu quero perguntar para a diretora, a dona da escola onde eu estudo, como é que ela fez para abrir uma escola. E a minha mãe era muito incentivadora, assim, e papel importante aí nesse momento, e ela me levou para fazer uma reunião com a diretora da escola aos meus 10 anos de idade, e a diretora viu aquela aluninha criança de Maria Chiquinha perguntando para ela como é que eu faria para abrir uma escola igual a dela, né? É claro que foi uma conversa muito divertida, assim, olhando de hoje, eu falei que paciência a diretora teve comigo, mas ficou plantada a semente. Então, eu acredito que eu tinha, desde pequenininha, já uma sementinha plantada. E eu fui fazendo a carreira, com aquela dificuldade de escolher que faculdade eu faria, todo esse processo natural que hoje ajuda tantos jovens a escolher a profissão, a escolher a carreira, a escolher a faculdade, orientação profissional que eu faço, né? Fiz aí vários erros, várias escolhas que hoje eu já mudei bastante o caminho, mas eu tinha essa semente da educação e que eu fiz vários desvios até chegar nela. E hoje eu trabalho com educação financeira. Então, não tenho uma escola, até passei por essa avaliação de abrir uma escola depois de adulta, desisti, mas eu fui trabalhar depois com uma empresa de cursos extracurriculares em escolas, andei por mais de 20 escolas aí com a minha empresa, como uma prestadora de serviço através da minha empresa, e fui parar na educação financeira, que hoje eu sou assim, apaixonada e encontrei o meu propósito. Então, acho que aquela semente de 10 anos, né, com 10 anos de idade, ela chegou hoje num patamar aí de maturidade e encontro, né, que é o que eu faço hoje. Legal você contar isso também, assim, da forma que foi, né? Você falou diante de um sabático ali, que você estava na Argentina, decidiu não dar continuidade, né, da carreira CLT ali. Mas eu entendo que você já vinha se planejando. Também não foi algo assim, cansei, vou vender coco na praia, né? Acho que essa frase é a mais comum que eu escuto, né? Qualquer coisa eu vou vender coco na praia. Eu falo assim, cara, na moral, vender coco na praia é uma das coisas que acho que o mundo quer, né? Inclusive, qualquer dia eu vou trazer um vendedor de coco aqui no Empreenda Cash. Olha só. É uma das profissões mais cobiçadas aí, né? É verdade. Trabalhar ali. Mas onde eu quero chegar? Você se planejou. Não foi assim uma decisão X.
né? Onde que eu quero cair? Pô, muito dessa Ana de hoje, que ensina, aconselha, escreve, né, educa, né, tem muito planejamento por trás. Eu queria que você trouxesse um pouco assim de como você deu o seu salto de empreendedora, com paraquedas ou sem paraquedas? Foi planejado ou não foi planejado? Como é que as coisas foram acontecendo para a galera que quer se espelhar em você? É verdade, Gustavo. Olha, você tocou num ponto assim, importantíssimo e que hoje é o foco principal do meu trabalho, né? Então, eu posso dar o meu depoimento pessoal daquilo que eu fiz certo e fiz errado e posso dar o meu depoimento hoje de quem assessora pessoas fazendo assim. Porque o que acontece? A pior forma de um empreendedor começar, e na maioria das vezes é a forma que todos começam, e que eu também passei por isso, é você querer empreender para se libertar do trabalho que você não gosta, para você ter uma autonomia, né? Ou eu quero ter liberdade de agenda, ou eu não quero mais ter chefe ou depender de ninguém. Então, eu quero empreender, mas não sei bem o quê. Isso, eu passei por essa mesma fala e eu, assim, vamos falar, mais de 50% dos clientes que me procuram com esse foco, né, de empreendedorismo, eles vêm com essa mesma construção. Então, eu quero ter liberdade de agenda, eu não gosto do meu trabalho, eu quero um plano B, mas eu não sei o que é que eu vou fazer. E esse é o ponto de partida natural, mas o ponto de partida que não vai te levar ao caminho bom. Ele não vai te levar à melhor solução. Porque, na verdade, o empreendedorismo, o que é empreender? Empreender é você executar uma ideia, é você transformar ideias em realidade. Então, por trás de uma agenda de autonomia, agenda de livre, sem não ter chefe, não gosto do meu trabalho, não tem nenhuma ideia aí. E aí, mas eu não sei o quê. Então, exatamente, você está exatamente no ponto onde você não tem como empreender. Porque o empreendedorismo, ele parte da ideia. A ideia que vai ser transformada em realidade. E todo mundo tem a chance de ter uma ideia. Todos nós temos ideias. Todos nós temos aquela sementinha, ou na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta, ou que qualquer que seja a idade, que é aquela semente do que, nossa, isso eu poderia mudar o mundo. Se isso existisse no mundo, faria toda a diferença. Sabe aquele tipo de assunto que constantemente te persegue, que você observa, que você está constantemente assim de olho e fazendo comentários e lendo a respeito, aquilo que o seu coração bate mais forte, provavelmente ali mora a grande ideia, que você nem percebe que está tão envolvido com ela, né? Então, eu passei por isso, esse zero que você me perguntou, né? E aí você falou do planejamento. Perfeito, porque depois que eu tenho a ideia, eu tenho algumas formas de estar. Porque eu falei, né? Tem uma ideia. Então, a partir do momento que eu passo a ter a ideia, e eu queria comentar depois um pouquinho sobre isso, como é que eu tenho essa ideia, né? Além de ter uma sementinha ali plantada, que eu comentei, que outras formas eu posso estimular essa ideia. Mas depois que eu tenho essa ideia, eu tenho algumas posturas comportamentais, vamos dizer assim, que estão ligadas às minhas emoções, aos meus sentimentos, ao medo, à ansiedade, a todos os sentimentos aí que a vida traz, né? Eu posso ficar paralisado, eu posso virar um procrastinador, eu não consigo agora, depois eu faço, eu não consigo. Ou eu posso também sair impulsivamente implementando. Eu fico adrenalizado e saio fazendo, né? E aí que é o segundo passo. Então, tenho a ideia, agora eu sou empreendedor porque eu tenho uma ideia a transformar em realidade. Mas antes de transformar em realidade, entre a ideia e a realidade, tem o planejamento, que é isso que você me falou, né? E é a partir daí que dá certo. Sair impulsivamente fazendo, provavelmente vão ter muitas tentativas e erros, perda de tempo, de energia, de dinheiro, e às vezes até desiste, né? Porque erra tanto que a pessoa perde a energia de fazer. Então, o planejamento é o anteparo para tudo isso. Então, e para ficar paralisado, tem outras ferramentas também, sair da paralisia ou da procrastinação, né? Então, a gente tem muitos recursos aí e cai no segundo passo do planejamento, tá? Então, acho que a gente pode explorar bastante aí ferramentas de como eu faço para criar essa ideia, ferramentas de como eu faço para sair da procrastinação e da paralisia e ferramentas para evitar a impulsividade e cair no planejamento. Depois eu vou para execução.
Tá, então vamos começar pela procrastinação. Explica pra galera o que é, porque às vezes a gente demora a entender que somos procrastinadores, né? Você vê que se já está demorando para entender que somos procrastinadores, já está procrastinando até o entendimento. Até o entendimento do que somos, né? É o famoso empurrar com a barriga, né? Ou aquelas historinhas que a gente conta que eu conto para mim mesma, né? Que cada um de nós conta para si próprio, usando várias desculpas para não fazer aquilo que é importante na sua vida. Então, quando eu começo a usar muitas desculpas, muitas historinhas narrativas contadas para não fazer aquilo que vai transformar minha vida, eu estou procrastinando algo que pode ser muito bom para o meu futuro, e eu estou deixando de fazer. E normalmente eu deixo de fazer porque é difícil começar, eu estou na inércia, porque eu tenho medo, porque eu tenho insegurança, porque eu não sei por onde começar, está tudo muito vago. Então, por conta de vários fatores, eu passo a ser um procrastinador. Eu começo a empurrar com a barriga e às vezes eu passo uma vida inteira sem realizar, né? O que é muito triste aí, chegar, né, ao final da vida, no envelhecimento, olhar para trás e falar, poxa, aquilo que eu queria muito ter feito, eu não fiz, né? Então, para procrastinação, a gente tem algumas dicas. E eu posso falar de 2 dicas aí, que dá para fazer um bom almoço, pelo menos. Se não usar, faz uma boa refeição. Porque é a dica do furo no queijo e a dica do pomodoro, né? Então, com queijo e pomodoro aí, você pode fazer uma boa refeição, caso você não use para o empreendedorismo. Boa. Me deu fome. Não deu fome, né? Pode abrir um restaurante. Mas no empreendedorismo é o seguinte: o furo no queijo que eu brinco, é como se você pegasse um queijão parmesão, assim, aquele grandão, cascudo, né? Grandão, assim, redondo, e você fala, poxa, eu não sei nem por onde começar a cortar, porque esse negócio é duro, é cascudo, tá difícil de começar. E se você for fazendo pequenos furinhos, né? Pegar assim uma ferramenta e for fazendo dar uma roubadinha em furinhos, um garfo, você começa a descascar aquele queijo grandão, difícil de fatiar, em pequenos pedaços. E esse furinho do queijo, que levando para o empreendedorismo, seria todos os dias marcar uma hora na agenda, e aí essa hora tem que ser sagrada, ou a cada 3 vezes na semana, com uma periodicidade e rotina, que vai ser dedicada à realização dessa ideia, ao meu empreendedorismo, a transformar uma ideia em realidade, né? Executar uma inovação, alguma coisa que eu quero criar. E aí eu vou fazendo todo dia um furinho. E esse furinho pode ser muito, muito simples, muito simples. Primeiro furo no queijo que eu vou fazer, eu vou escutar o episódio do Gustavo, do EmpreendaCast, sobre o tema X, que pode me inspirar. Então, isso é gostoso, prazeroso, eu não tenho dificuldade nenhuma, não precisa procrastinar, vai estar se divertindo. É o primeiro furo que eu faço, porque aquele dia vai me dar inspiração. Só que eu não vou estar ali só relaxado, né? A lazer, assim, eu vou estar ali escutando com um papel e uma caneta, ou, né, o celular anotando, para pegar coisas, ideias, informações, etc. E aí eu vou tomando nota de alguns pontos ali. Esses pontos eu falo, poxa, isso aí é legal o que o Gustavo falou, o que o convidado dele falou, o que a Ana Paula falou. Furo no queijo, muito legal isso, vou anotar, vou fazer isso amanhã. E aí no dia seguinte você vai marcar aquele mesmo horário que está reservado na sua agenda e vai fazer o próximo passo muito facinho. Eu vou dar um Google, vou buscar na internet uma informação, vou ver quem já fez isso, aonde que tem isso, em que cidade. A partir disso, a ideia ela vai começando a ser concebida na nossa mente, o nosso cérebro está se preparando para aquela construção e ela está começando um determinado planejamento. Então, a rotina de pequenas tarefas, muito fáceis, ela te leva à construção de algo muito grande, né? Então, essa é a primeira técnica, né? A segunda é colocar foco. Essa hora que eu reservei, ela não pode ter celular, ela não pode ter distração, eu tenho que estar ouvindo o podcast do Gustavo atento, né? Eu tô ali não fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu posso até colocar, que a gente chama de pomodoro, que é um reloginho americano aí, aquele que fica tic, tic, tic,
né, que tem para a cozinha, que você coloca ali programa, ou um despertador no celular, né? É só uma figura de linguagem, mas você coloca ele para 25 minutos, 30 minutos, o cronômetro. Esses 30 minutos estão reservados para isso, é concentração e foco total. Então, com essas duas técnicas, você começa a deixar de procrastinar e tornar a sua ideia realizável. Ela vai te levar, as duas técnicas podem te levar muito longe. Agora você acabou de derrubar todas como que a gente fala no trabalho, a gente fala assim, você está procurando... Tem um termo muito ruim, mas assim, você está procurando como escapar de algo, né? E não vai fazer, depois eu faço. A procrastinação até dentro do trabalho. Você já me liberou isso. Beleza, me organizei, comecei ali com o podcast do Gustavo, comecei a pegar o seu canal, olhei suas dicas, depois fui lá e consultei uma outra empreendedora que eu adoro, peguei uma fonte, conversei com o mentor, conversei com esse, comecei ali a fazer as tiradinhas do meu queijo, né, e garantindo isso. Qual que é o próximo passo para eu sair da... Acho que eu comecei a sair da inércia ou da órbita. Vamos dizer órbita, né? Estou ali em órbita, esperando algo acontecer. Qual que é o próximo passo? Maravilha. Posso voltar um passo atrás, Gustavo? Pode. Um passo atrás, eu ainda não tenho a ideia. É verdade, tá bom. Eu estou procrastinando, mas a gente volta aí para o passo seguinte, depois da... Tá bom. Tá bom? Mas eu quero voltar para o passo da ideia, porque normalmente é onde a maioria dos empreendedores potenciais estão. Não tenho ideia, não sei como fazer. Olha, quando a gente, como eu comentei, a motivação boa é aquela que vem dessa ideia. A motivação ruim é aquela que vem da sua liberação pessoal, né? Não é por aí. Então, é uma transformação de foco. É como se você pegasse o celular, ao invés de você tirar selfie, né? Você vai virar a frontal do celular para olhar os outros, para tirar foto dos outros. E isso é uma mudança de atitude na vida, que todos nós temos muita dificuldade em fazer, porque a gente tem um instinto natural aí de sobrevivência, de preservação, de cuidado com a nossa própria vida, que vem antes de olhar pelo próximo, né? A nossa natureza. E isso nos leva a um egocentrismo. Então, onde moram as grandes ideias? Elas moram na observação, na empatia, na atenção com o outro e muitas vezes passa pelo altruísmo. Quando eu consigo me desprender, olha só que filosófico, né? Difícil de fazer, mas que simples também, muito simples. Porque quando eu passo quando eu deixo de colocar o foco em mim, então eu não, eu tô minha agenda, eu detesto meu chefe, eu tô só aqui, ó, pensando em mim. Não, eu vou passar para observar o mundo e vou começar a olhar ao redor e vou começar a ver as pessoas e falar, poxa vida, olha só, essa pessoa está com dificuldade de fazer isso em tal lugar. Se tivesse tal ferramenta para ela fazer, seria muito mais fácil. Olha só, aquela outra pessoa, olha essa instituição, quantas melhorias podem acontecer. Ou seja, eu começo a observar o meu entorno e eu começo a pensar no que o outro pode ter na vida dele melhor, o que a sociedade pode ter melhor. E isso a gente nem percebe, mas nós temos milhões de ideias todos os dias, porque nós mesmos somos clientes, nós mesmos estamos inseridos naquele contexto, e quando a gente começa a observar o outro, a gente começa a identificar a dor e o sentimento, a necessidade do próximo, né? E é aí que vai surgir a sua ideia. Quando você passa a ser um observador, deixa de ter julgamentos, deixa de estar autocentrado e começa a olhar o outro com altruísmo, vira a câmera do selfie para tirar foto dos outros, e a gente hoje está muito focado aqui no selfie, né? É a hora que aquela maravilhosa ideia de empreender vai surgir. Né? Então, primeiro passo, então, antes do furo no queijo, vou mudar a minha atitude, passar a ser um observador do meu mundo, daquilo que eu posso enxergar que faz diferença e do que as outras pessoas estão precisando, do que a sociedade precisa. É legal você falar isso, Ana, porque tem diversos episódios aqui, palestras que eu dei aí sobre intraempreendedorismo, etc. Eu falo o seguinte, cara, hoje está na moda falar a palavra empatia, mas para empreendedor, empatia é a essência, né? O cara resolve dor dele ou de outras pessoas e ele está preocupado em resolver, em construir, né? Em executar. Né? É isso que o empreendedor está preocupado.
Aí eu tive agora uma entrevista com um casal que criou um sanitário pet muito legal, da galera da Wheezy, né? E aí eles começaram ali resolvendo a dor deles, né? Consequentemente, as pessoas frequentavam a casa deles, reclamavam da mesma dor, e eles exponenciaram aquilo em oferecer esse produto, e deu super certo, e faturaram aí quase 8 milhões de reais no ano passado. E aí eu sempre falo pra galera, cara, empatia, essa palavra existe dentro da mentalidade empreendedora muito, muito antes do dicionário, né? E também não adianta você que está na empresa aí, está tentando empreender, entrar numa sala, colar um monte de post-it, exercer empatia, exercer a colaboração, fechou a porta, tudo aquilo acaba. Isso não pode ser pelo momento que você está da dinâmica, tem que ser algo da sua vida. É legal você dizer isso, que quando vem a parte do altruísmo, né, que você falou, de colocar foco, né, a lente nisso, fica tudo muito mais fácil, né? Eu brinco aqui, Ana, que eu acho que você também vai gostar disso. Eu queria muito dar crédito pro dono dessa frase, eu falo quase todo episódio. Eu era uma criança estranha que acordava cedo aos domingos para assistir Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Uma vez eu vi esse tweet em algum lugar e tomei ele para mim. Naquele momento, eu já era um Gustavinho ali, observador. E eu vibrava com os caras que estavam resolvendo problemas de outras pessoas que nem eram elas, né? Então é sobre isso que a gente está falando. Hoje, e eu tenho certeza você também, uma máquina de ideias, a gente tem tomando banho, escovando os dentes. Quando está casando, a gente tem várias ideias de resolver problemas de casamento. Quando a gente está pescando, a gente acha várias ideias para resolver o problema da pescaria, porque a gente passa a ser grandes observadores. Para mim, é o que difere da pessoa que talvez está adormecida para a observação. Então foi ótimo você ter falado isso para mim, porque eu não sabia explicar para meus amigos. Às vezes eu acho que já acontece com você assim, ai amiga, puxa, não sei como você tem tanta criatividade de ficar pensando as coisas. Eu já escutei isso, você deve ter escutado. Eu falo, não, cara, na verdade eu estou observando tudo, né? Inclusive, por que o motoboy não chegou a tempo de entregar a pizza? Será que a gente pode resolver esse problema, né? Tem várias formas. Então, beleza, passei por esse passo, aí pulei o passo que a gente acabou começando por ele, mas que é grande parte da galera tá na procrastinação. Qual que é o próximo passo? Maravilha. Então, o próximo passo, eu estou aí na agenda, né, de organizar eu já estou naquela agenda diária, eu já tenho horário reservado, não é verdade? E eu estou ali fazendo essas atividades simples. Então, dessas atividades simples, eu vou começar a criar o meu cenário maior. A partir do simples, porque se a gente começa pelo cenário maior, para uma pessoa que está com muita dificuldade de começar, aquilo vai paralisar mais, né? Então, vira um monstro, vira um chefão do game, né? Exatamente. E muitas vezes também, né, Gustavo, eu não preciso falar isso para você que está todo dia com empreendedores e é empreendedor também, muitas vezes aquela ideia grande que a gente tem não vai ser a última que vai sair, né? Elas são tão transformadas. Eu vou contar uma curiosidade que a gente está falando de onde veio a ideia, né? Eu estava ali, fui para a Argentina e eu decidi, então, que eu ia empreender, não ia voltar para minha carreira executiva, mas eu estava parada ainda naquela situação de que eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu estava no lugar errado. E enquanto eu não sabia o que ia fazer, e eu comecei a ficar angustiada, porque eu nunca tinha parado de trabalhar na vida, né? O sabático estava me fazendo mal. Eu falei, sabe de uma coisa? Enquanto eu não estou fazendo nada, eu vou escrever um livro para ajudar as pessoas na organização financeira delas, de uma ideia que eu tenho aqui, mas eu vou escrever esse livro só para me distrair, para organizar minhas ideias, enquanto eu não sei o que eu vou fazer. Olha só. É o que eu faço hoje, é a minha atividade principal. E eu comecei, enquanto eu não sabia o que eu ia empreender, eu vou gastar o meu tempo me distraindo, escrevendo o tal do livro. E ali estava a minha ideia, né? Então, que curioso. E eu não cheguei nela logo. Eu ainda fui fazer um monte de outras coisas no meio do caminho. Eu tive essa empresa de extracurriculares, eu tive um site de venda de quadros pela internet, eu tive uma fábrica de tintas. Até que eu cheguei na educação financeira, que era aonde eu devia estar. Né? E que eu já estava escrevendo esse livro para me distrair e sei lá o que, enquanto eu não sabia o que eu fazia. Mas olha só, né? Aquela Aninha que ama ensinar, de 10, 11 anos, que foi fazer o papo com a diretora, só estava adormecida na minha visão aqui, né? Porque na hora que você abriu a sua mente, aquela Ana floresceu. Olha que legal, né? É legal a gente ter contado assim. É isso. Que é o mesmo que você está me contando aí, que você também ficava, o Gustavinho assistindo, pequena, né?
pequenas empresas, grandes negócios. Hoje Então, eu conto as histórias por meio do podcast, olha que doideira. é muito legal, é muito legal. Então, ela mora dentro da gente, sabe? Quando a gente liga a observação e aí começa a fazer conexões e bota o radar. Bom, então, tive a ideia, já estou ali fazendo meu passo a passo simplesinho para me alimentar, escrevendo o tal do livro enquanto não sabe o que faz, né? Mais ou menos um pouco disso que vai acontecer naturalmente. Eu vou começar a desenhar, então, tudo que eu estou falando, né? Então, que eu vou pensando. Então, aí eu vou pesquisar, vou escrever, e isso vai começar a construir um planejamento e uma ideia de um produto maior. Né? Então, aí, nessa hora, né, Gustavo, eu acho que vale a pena, não é vender o meu peixe, mas é uma experiência pessoal aqui de ver muitos fazendo, vale a pena ter uma ajuda nessa organização do planejamento. Muitas vezes vale a pena, né, fazer essa organização com alguém de fora orientando, porque essa construção, às vezes é difícil enxergar o maior ou o grande cenário quando você está um pouco desorganizado internamente, né? Então, alguém de fora, um olhar profissional pode te orientar nesse passo a passo. Procure um mentor, sempre. Oi? Procure um mentor sempre. Não é vendendo seu peixe, não. Eu defendo isso. Procure um mentor, procure uma ajuda profissional, porque isso corta caminho. É isso. Então, essa fase do planejamento, é importante ter uma ajuda profissional. Acredito fortemente nisso. Por isso que trabalho fazendo também, né? Então, aí vai montar um grande cenário, vai sair daí um produto, né? Alguma coisa aí já mais estrategicamente desenhada, com quem são os clientes, qual é o canal de venda, quais são os recursos principais, qual que seria o meu diferencial, tem aí várias perguntas a serem preenchidas, né? E aí o próximo passo, depois desse planejamento, é ir para a execução, mas em um piloto. Porque daí tem a grande, né, o entusiasmo que a pessoa ela quer fazer o todo, ela tem ali, já tem a visão futura, que daí aí a pessoa já está adrenalizada, né? Ela já passou por todas essas etapas, ela não está mais na inércia, ela está ali já enxergando o que ela quer. Só que daí não tem dinheiro, porque normalmente o recurso financeiro é escasso, eu não sei como chegar lá, tem muitas dificuldades, o negócio é muito grande. Então eu vou colocar um piloto. Porque esse piloto vai passar por inúmeras transformações. Dificilmente, raramente, o piloto, o produto final que eu imaginei vai acontecer do jeito que eu pensei pela primeira vez, porque o piloto vai começar a me dar a troca com o cliente, né? E os testes e as dificuldades. Então, eu sempre recomendo fortemente que aquele mínimo produto viável, né? Então, piloto. O MVP, para tanto que a gente fala aqui, né? Exatamente. Feito, bom, eu já tenho ali um produto ou um serviço que nasceu, e eu fiz o piloto, né? Aí acho que aqui vale algumas coisas que você pode concordar comigo ou não, mas eu acho que no final a gente vai convergir e divergir. Eu sempre pego a frase do fundador do LinkedIn: se você não tem vergonha da sua primeira versão, é porque você demorou demais para lançar. Atualmente a gente chama aqui de o Kiko que não chuta a bola. Sabe aquela cena do Kiko que ele vai e não chuta, né? Não vai, sempre ele acha que tem alguma coisinha ali. E aí nasce aquela frase que ainda é polêmica, né? Algumas pessoas não gostam, que é feito é melhor que perfeito. Porque a galera da arte em si, né, fala, não, eu gosto de fazer perfeito. Os perfeccionistas, né? Então, esse é o momento também que eu acho que a galera dá uma estagnada. É muito comum você pegar os seus alunos, suas alunas, a galera que te procura, que está exatamente nesse momento com o piloto na gaveta, esperando só uma atitude para vai logo, para ver qual é, ou não? Com certeza, né? Os clientes que passam por aqui têm uma grande insegurança de implementar, né? Por várias razões aí, por inúmeras razões, e muitas das vezes até por vergonha mesmo, por timidez, de achar que pode ser que não seja bem feito, perfeito. E a perfeição, o perfeccionismo, ele tem as vantagens, né? Aliás, quando vai para uma entrevista de emprego, qual é a sua virtude? Perfeccionista. E qual é o seu defeito? Perfeccionista, né? Uma boa palavra. Sim, serve para qualquer resposta, para qualquer pergunta.
para qualquer pergunta. Mas o perfeccionismo, embora ele leve a um zelo pela qualidade, ele também é uma característica dos ansiosos, né? Das pessoas que querem ter excesso de controle. O excesso de controle, você querer ter todas as variáveis na sua mão, te leva a um quadro, às vezes até grave de ansiedade, porque a vida ela é composta de inúmeras frustrações e de situações inesperadas. E aí o empreendedor e qualquer ser humano precisa de uma dose de flexibilidade e adaptação, né? E aí que é um fiel da balança aí entre esse medo de se mostrar, até uma questão de fortalecer a própria autoestima própria e do negócio, né? Do que você está formulando, e, ao mesmo tempo, uma vontade de controlar todas as variáveis e ter certeza do resultado. Qual é o espaço que existe dentro de você para a frustração? Qual o espaço que existe dentro de você para o erro? Isso é algo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento psicológico, a gente está falando, que é muito importante um apoio psicológico para o empreendedor, para ele perceber as próprias limitações emocionais e comportamentais dele perante a trajetória, né? Então, isso aí do perfeccionismo, tem um fiel da balança aí. E precisa ir ao mercado, porque você querer garantir todas as variáveis por si próprio, você de novo voltou para o egocentrismo. Porque aonde está o teste? No outro. Quem você quer agradar? O outro. E se você não mostrar para o outro, você não consegue ter o espelho daquilo que você precisa resolver, da dor que você tem que solucionar, do melhor produto no mercado, né? Então, a troca, o ser humano é um ser social. E o empreendedor e o negócio é social também. É sempre pela troca com o outro que a gente se desenvolve e desenvolve ideias, né? Então, é necessário levar ao outro, ao teste. E ter espaço para o erro, para a frustração e para o feedback negativo, né? Para aquilo que eu não sei mesmo, eu não tenho todas as respostas, né? Mas eu vou encontrar, eu estou aqui para isso. Você falou do espaço para o erro, né? Depois a gente vai ter aqui um quadro que chama do limão à limonada, né? Você vai me contar algo bem azedo que aconteceu com você, que não deu para tirar nenhum proveito, e algo que do limão você transformou a limonada. E aí, geralmente, nesse bloco, eu falo assim, cara, a sala de derrotas, ela é muito mais interessante que a sala de troféus. E ela é muito maior, tem muito mais coisa lá guardada dentro da sala de derrotas. Porque é ali que estão os seus principais aprendizados, né? E eu trabalhei numa garagem de inovação, tive o prazer, o privilégio de trabalhar numa garagem de inovação, onde o erro ele é encarado como aprendizado. Erra antes, erra rápido, né? Para acertar rápido. Erra bastante para acertar um bom acerto, né? E as pessoas têm dificuldade com isso. E eu trabalhei numa seguradora, Ana. Imagina uma seguradora que precifica risco. Eu falar para as pessoas que eu fui incentivado a tomar risco, né? Porque grande parte da inovação é alguém que topou tomar risco, né? Testou, errou, aprendeu, corrigiu, implementou. E assim vai o ciclo, né? E acho que aí a grande maioria das pessoas, quando a gente vai para o CPF, né, de empreender, que é uma coisa no começo muito solitária, a gente fica brigando com a gente mesmo, né? Mas se eu errar e der tudo errado, né? E se eu não conseguir falar, e se eu não conseguir vender, e se não aquilo? E eu acho que assim não funciona. Eu acho. Cara, você não tem que achar nada, você tem que botar para funcionar, né? E permitir o erro, acho que é uma das maiores barreiras que existem. Porém, é onde mora as principais inovações, né? Alguém que topou, né, encarar um erro, possivelmente flertou com uma grande inovação. E aí eu sempre junto inovação e empreendedorismo, porque o empreendedor está o tempo todo fazendo isso, né? Ele está tentando ali errar de alguma forma para acertar. Eu queria te perguntar o seguinte, já nesse estágio de encarar o erro como aprendizado, o que a maioria dos clientes que chegam para você traz? Ou isso já é superado? Quem já está nesse estágio já está mais à frente? Como é que você vê isso? Olha, o que eu vejo, Gustavo, é a pessoa trazendo a bagagem da história de vida dela. Então, qualquer um que está do estágio avançado, do que está paralisado, ele vai chegar aqui com a sua bagagem de vida, e essa história de vida, ela tem comportamentos estabelecidos. E histórias de frustração, né, do limão, aquele azedo, né, e na maioria das vezes a pessoa está com foco no limão azedo. É difícil que ela enxergue a limonada que ela já fez, ela já fez muitas, mas normalmente
Tem uma pesquisa da psicologia positiva que diz que 70% a 80% dos nossos pensamentos são negativos. Eles são de fracasso, de baixa autoestima, de culpa, e que a gente fica ali com pensamentos automáticos e muito velozes, nos levando para o negativo. Então, as pessoas elas estão normalmente focadas no limão azedo, né? E com dificuldade de enxergar a tal da limonada. Então, esse cliente que ele chega aqui, independente do estágio que ele está ali com toda aquela bagagem de medo, de paralisia, de que já tive... Nossa, quantas vezes eu já fui demitido, quantas vezes eu fracassei, histórias da infância. A infância é algo muito forte, né? Eu comecei pela minha infância, você citou a sua, né? Então, a gente tem a infância, o passado que está presente. Eu tenho 40 anos de idade, eu tenho 50 anos de idade, 60 anos de idade, eu estou contando da minha infância e da minha adolescência. Aquele meu passado, ele está aqui agora comigo, né? Quando eu tinha 5 anos de idade. E ali, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fracassei, tive um fracasso escolar. Eu sofria bullying na escola. E a pessoa chega com essas histórias dentro de si que a impede de progredir. Por isso que eu digo que é muito importante o olhar profissional, tanto do ponto de vista de planejamento, quanto de apoio psicológico. O apoio psicológico, talvez ele venha assim como um dos principais elementos para a ajuda desse empreendedor, porque ele tem as suas histórias. E todo comportamento novo, e o empreendedorismo ele carrega em si a inovação, ele precisa da tentativa e da exposição. Nós, seres humanos, na evolução da espécie, a gente só consegue novos comportamentos a partir do momento que a gente tenta. E isso é totalmente aleatório. Sabe, você tem pet, cachorro, gatinho? Tem. Então, eu tenho um Shih Tzu na minha casa, né? Eu também tenho uma. Shih Tzu também? Shih Tzu, a belinha. De raça, é ótimo. Deliciosa. E aí ele chama Oliver, o meu. E o Oliver, ele fica pedindo comida ali ao lado da mesa, né? Então ele pede, aí eu não... Tem dia que eu dou, tem dia que eu ignoro, o que fortalece mais o pedido dele. Aí ele pega e muda de lado, porque às vezes eu não dou aqui do lado de direito que ele tá pedindo, ele vai pro outro lado e me pede do lado esquerdo, como se isso fosse mudar. E de vez em quando muda, porque eu cedo na hora que ele tá do outro lado. Então, ele só consegue aquilo que ele quer porque ele tentou várias alternativas. Ele tentou desse lado, daí ele não conseguiu, ele mudou de lado. Daí tem vezes que ele pega e roça no meu pé, assim, para chamar a atenção. Às vezes ele late, que eu fico muito brava. Então, ele vai tentando muitas formas para conseguir acertar uma, né? Mas ele só consegue acertar uma, e qualquer ser vivo só consegue uma nova situação se ele faz várias tentativas e vai chegar naquela que dá o resultado que ele queria, né? Agora, os seres humanos são os mais inteligentes, né? Os racionais, mas são aqueles que mais se paralisam frente à tentativa, né? Então, o medo é tão paralisante que ele deixa de fazer as alternativas. E essa barreira é importantíssima para qualquer pessoa e para o empreendedor vencer e tentar. Então, é muito importante o apoio psicológico, é muito importante que ele se coloque à exposição e que ele consiga enfrentar esses medos daquela bagagem da história de vida dele que ele construiu, porque esse medo está construído em cima de algo que aconteceu antes. Ele não vem com medo também agora, ele não apareceu agora não, ele está baseado em alguma coisa que veio da história da pessoa. Olha só, até o Oliver corre atrás dos sonhos deles, né? E tem gente que fica empacado aí, né? A gente está aqui num episódio que é para você desempacar. Meu amigo, minha amiga, empreendedor, empreendedora, aqui é uma aula de como é que você sai dessa órbita, dessa inércia, não sei o que a gente vai chamar aqui. Olha, seguindo aí os seus passo a passo, qual que eu não quero estragar a sua linha, tá? Qual que é o próximo passo? Então, eu já estou no mínimo, eu tô adiantada, hein, Gustavo? Já fizemos a ideia, já saímos da procrastinação, a gente já contratou uma ajuda profissional de apoio no planejamento e já tem um apoio psicológico também para vencer as minhas barreiras, e conseguir manter meu foco. Montei um MVP, então já tenho um piloto. E aí eu coloquei em prática esse piloto e vou pegar feedbacks aí da galera, dos clientes, do mercado e tudo mais. Achei o resultado que eu queria, encontrei um caminho.
Agora eu tenho alguma coisa concreta. Aí é onde vem a parte financeira, né? Que você me perguntou aqui antes da gente começar. Vamos falar de organização financeira. É aí que ela chega. Uhum. E chega, vamos falar o seguinte: chega a organização financeira, chegam os recursos, porque você também vai se dar conta que você não é perfeito, né? Obviamente. Eu tenho muitas limitações humanas aqui de recursos próprios também. Eu sou excelente em marketing, eu sou excelente em venda, mas eu não sou tão bom na minha organização financeira, no meu planejamento, no detalhe. Eu não sou tão organizado, ou eu não sou tão técnico, ou seja, não existe empreendedorismo sozinho. Então, aquela primeira ideia que eu tinha, eu quero não depender de ninguém, eu quero ter autonomia de agenda, aí eu vou derrubar a fantasia de quem está aqui com a gente pensando assim, porque não existe empreendedorismo sozinho, você vai depender de alguém e é importantíssimo que você dependa, porque a gente só realiza coisas através também dos outros, né? Para os outros e através dos outros. Eu preciso de um network, talvez eu precise de um sócio, talvez eu precise de múltiplos sócios, talvez eu precise de estabelecer muitas parcerias, muitas conexões para viabilizar aquela ideia que vai ser muito maravilhosa e que agora eu estou desapegada do que eu mesma queria para mim, mas eu estou apegada àquela ideia que vai fazer o bem que eu tanto construí, né? Que eu enxerguei, que foi testado e que o cliente já disse que maravilha, é isso que eu estou precisando. E é nessa hora que eu monto a minha rede de relacionamentos, que eu posso encontrar parceiros e que eu posso conseguir recursos também através de incubadoras, de investidores anjo, né? Daí tem todo um processo de captação de recurso financeiro que para ideias boas o recurso existe. O recurso existe. Então, aquela limitação de que eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro, é uma autossabotagem. Sim. Porque o dinheiro, ele é limitador, claro. Ele é difícil de juntar, e você também pode construir na sua vida pessoal uma reserva para realizar isso também. Mas existem muitas formas para excelentes ideias que são executáveis e já comprovadas acontecerem. E existe dinheiro para isso no mercado, sim. Sim, e existe dinheiro sobrando para boas ideias, né? É verdade. Eu tô muito acostumado a conhecer empreendedores que falam assim, ah, cara, mas eu tenho pouco dinheiro, ou eu não tenho tempo, e aí cai nesse monte de eu não consigo, eu não. Eles precisam ler um pouquinho mais sobre psicologia positiva, né? Que 70, 80% do que ele tá pensando é só coisa ruim, Negativo. é negativa. Então, o que eu percebo demais, assim, dentro desse momento que todo mundo para, né? Não consigo dinheiro, não tenho bons contatos, não tenho berço de ouro. Essa é uma frase péssima. Não tenho família rica, né? Eu já escutei de tudo. E aí eu falo assim, cara, você já foi contar para alguém? Você já fez o pitch do que você está criando? Quantas vezes você foi lá mostrar para alguém, né? Porque eu, por exemplo, o tempo todo eu estou tentando convencer alguém de uma ideia. E eu fico procurando os advogados da minha ideia, assim, porque eu quero saber se eu tô muito maluco ou não. Porque a gente acha que a gente é o próximo Mark Zuckerberg, né? Toda hora você tá tendo ideia, você vai ficar rico com aquilo. E aí eu falo, cara, quantas vezes você já contou da sua ideia? Quantas vezes você estruturou para passar a mensagem, né? Porque tem fundos e tem investidores anjos que estão aí prontinho para botar dinheiro, né? Eu já consegui bons investimentos dentro dos 3 Fs que a gente fala, né? Family, Friend e Fools, né? Que na tradução literal o Fools fica como tolos, mas na verdade assim são as pessoas que apostam dentro daquele brilho nos olhos que você está oferecendo. E também já vi ideias maravilhosas que o coração e a alma do empreendedor não transparecia, sabe? Porra, essa ideia é muito boa, cara, mas você precisa botar vida, você precisa botar energia, as pessoas pagam pelo brilho da íris do seu olho, né? Às vezes a sua ideia não vai ser essa ideia final, porque a gente comentou aqui, né, em alguns momentos você está testando e pilotando, vem o pivotar, né, que a gente até aportuguesou essa palavra, né, quando você faz o pivotar da sua ideia, que às vezes você mirou para um lado, encontrou outro, e ali você achou uma grande oportunidade, uma mina de dinheiro. Só que se você não conta para ninguém, né, o bootstrap ali é muito difícil, né? A gente sabe que dá,
dá para, né, ficar no modo bootstrap, mas chega uma hora que você pode cansar. E aí vem a parte que eu queria te perguntar, Ana. A gente sabe que existe o Vale da Morte ali, das startups, né? Eu vou falar das empresas, né? Até porque eu sou da época do Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? E o termo startup nem existia, né? Startup no sentido de uma empresa pequena, com pouco recurso, mas exponencial, né? Vamos falar de empresas no geral. Você pega muita gente que está no estágio ali perto do Vale da Morte, e você consegue dizer assim, o que você mais encontra? Se é decisões tomadas erradas por planejamento, por sociedade, por acreditar. O que você sente aí quando a galera está naquela caída, né, onde a grande maioria das empresas morrem? O que você está acostumado a receber aí dentro do que você conversa com a galera? Eu acredito que a falta de planejamento é um dos principais fatores, né? É a tal da impulsividade. A tal da impulsividade, porque são 3 características aí, né, básicas que todo ser humano tem e que a maioria cai, e que a gente na pandemia está vendo isso direto, né? A primeira é a procrastinação movida pelo medo. Então, eu paraliso. Isso. Aí, o que eu faço? Eu paraliso e daí eu preciso, mas eu não vou ficar dormindo, né? Alguma coisa vai acontecer na minha vida. Então, eu pego aquilo que é mais fácil de fazer, um imediato. Então, eu migro para impulsividade. Então, eu vou tomar aí decisões impulsivas. Então, eu paralisei naquilo que eu devia organizar, que é maior e está muito difícil para eu fazer, o queijão lá, que eu não consigo cortar. Então, o que eu encontro? Um atalho. E aí, depois, eu crio uma narrativa para justificar meu peso na consciência, que eu tenho aí um sensor que está me dizendo que eu fiz isso, mas eu arranjo uma narrativa para justificar esse passo aí que eu fiz. Eu estava com medo, não fiz o que eu devia, fui para a impulsividade, que é o caminho mais fácil, assim, que me parece imediato, e aí crio uma narrativa. E fico no meu egocentrismo, né, olhando para o meu umbigo. E deixei de observar, deixei de ver as oportunidades e paralisei ou fiz reações impulsivas. E o planejamento, que é o longo prazo, ele não mora em nenhuma dessas características aí que a maior parte de nós faz. A gente vê pela pandemia aí, né? Quantas narrativas a gente escuta de não se proteger, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente encontra atalhos aí para não se proteger, né? Para não usar máscara, para aglomerar, etc. E daí eu depois crio uma narrativa, eu justifico aí de alguma forma, né? E tô egocêntrico, assim, querendo resolver o meu bem-estar imediato. Talvez comprometendo a minha própria vida no longo prazo, ou a de terceiros, ou a situação da sociedade em geral, que não consegue sair dessa situação coletivamente, né? Então, esse é o lugar onde a pessoa fica parada. Então, onde que é o erro disso? Esse ciclo vicioso, ele pode ser quebrado pelo planejamento, mas o planejamento é ferramenta. Onde ele é quebrado? Pela minha mudança comportamental. Primeiro, eu saio da negação de essas narrativas, precisa cair a ficha de eu mesmo perceber que, não, gente, eu estou me auto-sabotando. Eu posso contar essa história da carochinha para todos os meus amigos, né? Mas dentro de mim, eu estou me auto-sabotando. Essas historinhas, elas não colam, não são verdade. Eu estou aqui tentando me justificar. Eu errei. Por que eu errei a Vale da Morte? Provavelmente foi impulsivo ali, né? E aí eu não planejei. Mas para eu planejar, eu preciso mudar de comportamento. Eu preciso sair do atalho e parar para organizar o passo a passo mesmo. E aí uma ajuda para furar a fila, né? Você tem que ter uma sequência ali, né? Ou entender qual passo você acabou pulando para que você, né, volte 2 casas e comece novamente, né? Ou organize isso. E dentro de... Assim, se a gente for pegar esse seu passo a passo, como é que você fez? Se você fosse contar esse passo a passo seu, como é que foi? Desde a Ana lá na Argentina que decidiu empreender. Você teve essa sociedade com a empresa de extracurriculares, mas como é que você se encontrou de fato? Você passou por tudo isso? Foi casa de ferreiro, espeto de ferro?
Não, hoje eu faço esse trabalho profissionalmente, né, e fui buscar muito estudo. Eu sou engenheira, minha primeira formação, né, Gustavo? Legal. E daí eu tenho MBA em finanças, então falar um pouquinho da formação acadêmica, né, me levou em uma carreira. Então eu trabalhei como executiva, fui diretora do Grupo Pão de Açúcar, fui CFO de uma empresa ambiental, também fui do conselho de administração de uma outra empresa, estava lá na minha carreira executiva. Mas eu não tinha, eu fui de planejamento estratégico, então eu já era uma habilidade, né, um talento meu e uma aptidão, um interesse, que eu gosto muito dessa organização de planejamento. Então eu trabalhava planejamento financeiro, planejamento estratégico na minha vida executiva. Mas eu não tinha mentalmente todas essas ideias que eu estou te contando aqui organizadas dentro de mim, e por isso que eu fui buscar muito estudo, e estudo na área da psicologia, porque essa trajetória né, me ajudou a perceber, na minha própria vida e na vida de quem eu ajudo, que só eu dizer para a pessoa, olha, você precisa se planejar. Cara, você tem que fazer um planejamento, você está indo pelo caminho errado, você não está vendo que você não está fazendo isso. Não adianta. Precisa ter uma transformação comportamental, emocional, dos pensamentos, da atitude. Então, é uma transformação de autoconhecimento. E aí é o caminho do que eu faço hoje dos meus estudos da psicologia, né? Eu faço mestrado em psicologia na USP, então eu sou engenheira da área técnica matemática, que migrei para a área de saúde e humanas para poder equacionar tudo isso dentro de mim, de casa de ferreiro, um espeto de pau totalmente torto aí na minha própria trajetória. Mas eu fiz todos esses caminhos de erro aí que a gente está comentando. Então, eu fiquei procrastinando, desenhando meu livro lá, enquanto eu não sabia o que fazia. Daí, quando eu decidi o que eu fazia, eu fiz o primeiro site de vendas de quadros, que eu fiz algum planejamento, porque é algo muito natural dentro de mim, né, planejar, mas foi um planejamento, assim, cheio de narrativas de autossabotagem, e eu fiz uma coisa muito legal hoje, mas na época errada. Então, o site não funcionou. E eu queria trazer quadros, obras de artes da Argentina, onde que eu estava observando, então eu passei a observar, isso eu fiz bem, uma oportunidade de trazer obras de arte de lá, aqui para o mercado do Brasil, através da venda online. Mas numa época que a venda online não tinha essa força que tem hoje, né? E daí cometi vários erros. E essa empresa de artes, eu falei, bom, eu não quero mais vender produto, então eu vou fazer serviços de artes para crianças. Daí comecei a ir para a educação. Então eu comecei a me aproximar daquilo, mas totalmente impulsiva, sem nenhuma organização. Tem um misto, sabe? O empreendedorismo, ele também não pode ser 100% planejamento, por isso precisa do piloto, né? Porque o empreendedor, ele tem que planejar, mas ele tem que testar, porque esse planejamento é ajustável. Esse vale da morte que você comentou, eu enxergo assim, é quando você já pôs muitos recursos financeiros e muitos recursos de tempo e dinheiro, né? Eu imagino que seja esse o vale da morte que você está falando comigo, porque existem muitos pequenos vales que o empreendedor precisa enfrentar. Para que ele não quebre ou ele não desista, a energia e o dinheiro colocado tem que ser passo a passo. Então, aí que está o segredo, mas os erros vão acontecer, né? A adaptação. E aí eu fiz essa empresa de extracurriculares nas escolas, que deu muito certo. Ao mesmo tempo que fizemos um investimento familiar, em conjunto com meu marido, numa fábrica de tintas, por conta que a ideia veio dele ali, eu fui apoiá-lo. Eu sou engenheira química da primeira formação, larguei a minha empresa de cursos extracurriculares, estava indo super bem, e eu amava fazer para ir cuidar da fábrica de tintas. Erro, né? Claro que foi uma decisão por amor, vamos dizer assim, né? Familiar. Literalmente. Mas do ponto de vista, né, pessoal, de trajetória, de quem está ajudando alguém, né? Hoje olhando os outros, erro, não devia ter feito isso, mas fui lá cuidar da fábrica, fiquei 2 anos cuidando dessa fábrica de tintas, eu fiquei muito infeliz fazendo aquilo, vendemos a fábrica, e quando eu vendi a fábrica, foi uma maravilha, sucesso, né? Consegui reestruturar a dívida que tinha, vendi, tarará, mas estava desempregada de novo, do zero de novo, minha empresa tinha fechado, meus sonhos estavam parados. Então, aí, de novo, começa tudo de novo. E enquanto eu não sabia o que eu fazia, eu resolvi escrever um livro para crianças agora, de educação financeira. Eu comecei a escrever porque eu comecei a falar, poxa, eu andei por tantas escolas e eu sou da área financeira e eu não vi nada de educação financeira nas escolas.
escolas. Zero. Eu sou mãe. Aí eu falei, vou escrever. Então, enquanto não sei o que eu faço. Olha só, né? E daí, um dia, eu peguei uma ajuda profissional. E uma pessoa veio ser minha coach. E Legal. ela falou, Ana, você precisa levar isso, o que você falou para mim, Gustavo. Você precisa levar isso para os outros. Você tem que contar o que você está fazendo. Você está sozinha no seu escritório escrevendo e ninguém sabe o que você tem aí. Você tem uma preciosidade. Não, mas eu não acabei. Mas eu não sei se isso é bom. Eu nunca escrevi nada. O que eu escrevi eu engavetei. Mas nenhuma editora vai encampar. Eu não sei nem por onde começar. Paralisia, né? Estava paralisada. Totalmente. E eu fui colocar a cara para bater. Eu andava nas escolas antes, eu tinha já um network estruturado pela minha empresa de extracurriculares. Fui visitar as escolas com o meu livro. Era um piloto, assim, era um PowerPoint, ele não era um livro. Uhum. E daí tem aconteceu um monte de coisas lindas do que a vida coloca, que Deus ajuda e que a gente se expõe, né? E que o livro se transformou em realidade e daí, e com essa ajuda profissional, eu me organizei e a partir daí eu fiz realmente uma atividade profissional do que eu queria fazer e de uma ideia totalmente inovadora, porque quando me perguntavam o que você faz? Eu sou educadora financeira. Hoje é muito tranquilo falar isso. Uhum. Só que eu tô falando que eu fiz isso em 2010, há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Eu sou educadora financeira e eu já tinha sido executiva, diretora do Pão de Açúcar, conselho de administração. A pessoa que me conheceu olhava para mim, me dava um sorriso assim, né? Fala, coitada. Professora de matemática, né? Tô brincando. Isso. O que será que ela faz? Eu acho que ela não faz nada. O que é? Matemática? Então. Da aula de Kumon, né? Ela deve fazer isso. Mais ou menos. E eu não conseguia nem explicar o que eu fazia, assim, porque não existia, né? E hoje, quantos educadores financeiros? Hoje tem uma infinidade aí de... Sim, grandes nomes. Só para pontuar para a galera, né? A gente fez aqui, eu fiz a brincadeira com a professora de matemática, mas só para ilustrar que as pessoas não sabem o que era uma educadora financeira 10 anos atrás. E a profissão, né, professora de matemática e professora de Kumon são tão dignas e incríveis como qualquer outra, tá, gente? Só para esclarecer para a turma. Agora, Ana, você ali naquele momento que desempacou, né? Já que a gente fez esse episódio todo para desempacar a galera, você foi testar o PPT que você estava levando na sua rede de network, era o teste do seu MVP, né? Era meu MVP, exatamente, era meu MVP. Isso, piloto, exatamente. Que legal. É bacana você contando, porque agora ficou muito claro na minha cabeça, e hoje essa narrativa sair pela sua boca, tá tranquilo, porque realmente aconteceu, né? Mas que horas que você... 2010, olha que loucura, 2010. Que horas que você fala assim, cara, o livro tá pronto, vou distribuir, mas você seguiu aí para mais coisas, né? Você foi ficando maior, uma Ana muito mais completa. Como é que foi? Olha, Gustavo, eu vou falar uma coisa, pior que eu tô falando isso do YouTube, né? Sim. Eu vou dar um segredo. Eu espero que a pessoa que contratou meu primeiro livro nem escute. Porque eu tinha aquele PPT, o primeiro livro, 10 capítulos, a minha ideia, né, do produto final. Mega insegura se aquilo era bom mesmo, mega insegura, assim, zero de coragem de mostrar. E eu fui porque a outra falou lá, né, a profissional que eu contratei, então vamos lá, né, o que ela tá falando? Nessa. Vamos nessa. E aí uma pessoa escutou, que é o dono de um colégio bem importante, que meu livro está até hoje lá, que eu espero que ele não escute aqui a gente. E ele olhou, ele escutou eu falar sobre, né? Porque ele não viu o PowerPoint, assim. Ele viu uma apresentação do que eu estava fazendo. Ele viu o ecossistema e o brilho dos seus olhos, que é aquilo que eu falo. Exatamente. E aí ele falou, meu cartão passa amanhã na minha escola, a gente vai implementar o seu livro, fala com o coordenador lá, o orientador do coordenador pedagógico e tal, e a gente já vai ter, ano que vem no seu livro tá na nossa escola. E então passa lá e
Gustavo, no dia seguinte, ele falou, amanhã era um PPT vergonhoso, porque não era um livro, né? Um PPT não é um livro. Ele não tinha ilustração, assim, eu pegava umas ilustrações do Windows, né? Uhum. Para montar a minha ideia, assim, que eu ficava pensando que eu queria que tivesse aqui, né? O Beans do Word, assim, né? Exato, emojis, eram muitos emojis, assim. E meu livro era isso, e só 7 capítulos, não tinham 10. E aí eu tinha que ir para reunião, né? Eu fui com aquilo que eu tinha e também com a minha fala, minha ideia e tudo mais. E eu vi que o coordenador, que já era uma pessoa que já estava mais no detalhe, né? Ele ficou um pouco inseguro ali com o meu PPT, né? Que a pessoa que é, né, orientador pedagógico ali da escola olhou no detalhe, né? E ele ficou meio, claro, inseguro. Ele tinha que ficar, né? Eu não tinha nada. E daí ele olhou, eu falei, não, mas você tem? Não, mas eu tenho, é que tá na editora. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, até dia tal, se você trouxer o livro aqui, a gente implementa para o ano que vem. A gente tem um calendário escolar, então eu preciso ver o livro. Se não tiver o livro, né? Mas se tiver, a gente vai implementar, porque é uma decisão da escola, o seu material é bom e tudo mais. Maravilha. Gustavo, saí igual uma maluca atrás de alguma editora própria, né? Uma editora de autores independentes, para ver. E a ilustração, eu liguei para o Windows mesmo, se eu podia, a Microsoft, eu tinha um medo lá se eu podia usar mesmo os emojis, porque eu não tinha ilustrador. E não dava tempo de contratar um ilustrador e o custo não ia viabilizar. E daí eu fui ver se eu podia mesmo, porque imagina, alguma coisa que eu imprimi comercialmente ia estar na mão de crianças, de famílias, que eu não tinha direito de uso da imagem, né? Não poderia. Então, e aí eram imagens liberadas, eram free, e eu fiz com aquelas lá. Legal. E fiz toda a ilustração lá com os meus emojis. E aí foi para eu tive que reescrever tudo, porque eu escrevi em PowerPoint. Eu era a engenheira do planejamento estratégico, né? Porque escritor de livro não escreve em PowerPoint, escreve em Word e depois vai para edição, né? Não tem. É outra coisa. Eu tive que reescrever tudo no Word para a editora poder trabalhar e para correção ortográfica. Foi uma correria maluca, mas eu já estava vendida, eu já tinha os meus livros vendidos. E na escola, né, se eu conseguisse entregar. E eu consegui no prazo. E daí eu pedi para a escola, fiz lá um acordo e tudo mais, e pedi para assistir 100% das aulas com as crianças para garantir que aquilo que eu tinha escrito. E me comprometia, caso desse alguma coisa errada, que eu ia fazer algum ajuste no caminho daquilo que eu tinha entregue. Legal. E eu assisti, eu frequentei na cadeirinha da escola, junto com a professora e por sinal, né, você falou dos professores de matemática, são pessoas maravilhosas, dedicadas, que transformam vidas, né, e eu, assim, ao longo de toda a minha vida, eu sou professora, né, eu sou professora da FGV, sou professora da Casa do Saber, dei muita aula particular de matemática na minha adolescência, amo ensinar, e lido, né, e lidei já com muitos professores, e essa professora é um carinho especial que eu tenho por ela, e o amor que ela tem pelas crianças, e tinha na sala de aula quando eu frequentei, e eu assisti 100% das aulas, durante um ano. Eu fiz parte do ano do Fundamental 1. Vestiu o sapato mesmo para ver seu produto rodando. Para ver lá a experiência que as crianças iam ter com o livro que eu coloquei. E foi maravilhoso. E daí outras escolas implementaram, e daí uma grande editora me procurou, porque eu já estava vendida sozinha, com várias escolas, e aí uma editora, uma das maiores do mercado, né, a FTD, me procurou, e aí eu fiz um acordo lá dos direitos autorais, e aí eu reescrevi esse livro, aí com ilustrações mais profissionais, uma edição completamente outra, né? E aí escrevi uma coleção, são 6 livros ao todo da coleção, e essa é uma parte, né? Porque hoje eu já nem estou só com foco nas crianças e adolescentes, mas eu atuo em várias outras áreas e estou completando minha formação como psicóloga, né? Que eu quero ampliar muito aí o meu atendimento do ponto de vista psicológico, que eu acho que é aí que mora o grande segredo aí da trajetória. Ana, uma coisa eu sei, eu vou ter que trocar o título desse episódio. Eu não sei o que eu vou batizar aqui, porque eu tô com a cabeça fritando de tanta coisa legal que a gente falou, com esse
estamos aproximando por fim, mas com muita tristeza. Eu queria passar horas aqui conversando com você. E ainda essa revirada para você dar uma aula em poucos minutos aí de como vai com medo. Se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Imprimiu, fez, botou para funcionar. E eu queria tirar o chapéu para você, ou a touca aqui, né? Eu tô de touca porque tá um pouco frio aqui na região que eu tô. Cara, passar um ano validando se o seu produto realmente estava aderente ou não, preocupada com o cliente final, no caso das crianças, a professora, o próprio colégio que apostou em você, isso é para poucas pessoas. Tem muita gente que joga coisa no mercado aí, deixa vendendo e pouco tá, né, se importando com o resultado final, com a transformação das pessoas. E olha que bacana a narrativa que você tem hoje, né? Quantas crianças passaram pela educação desse livro, quantas estão seguindo com as suas idades aí, com seus ensinamentos, né? Então, daqui a pouco você vai ter muito aluno que viu o seu livro pequeno, né? Que hoje pode ter outras Aninhas, né? Outras Paulinhas que aquele livro seu pode ter transformado, né? Então a gente está falando. Quando é que esse livro sai oficialmente? 2000 e Foi, acho que 2013. 2013. E depois ele foi reeditado em 2015, né? Pela FTD, Legal. numa coleção. Então, Legal, eu estou dizendo isso porque hoje eu queria que você me contasse um pouco sobre a Ana de hoje, para depois a gente entrar no quadro do Limão à Limonada, mas a Ana de hoje, com esse monte de livro rodando pelo mundo, aí, né, pelo Brasil ou pelo mundo, em qualquer lugar que tenha a língua portuguesa pode aderir ao seu livro, né? Ou pode ser traduzido também, né? Olha que loucura. Mas, como é que tá a Ana de hoje? Como é que você se posicionou, esse canhão, né, de informação que você tem? Pois é, nesse caminho todo, né, além das crianças e adolescentes, que eu acho que eu sou bastante conhecida porque tem esse material concreto aí, né, que é conhecido, mas meu foco hoje, eu trabalho com a faixa etária de jovens e adultos. Então, o meu foco de atuação hoje são jovens e adultos. Eu trabalho com jovens na orientação profissional, nessa escolha de carreira, na escolha, desde o início da escolha da faculdade, que é um momento tão angustiante, de tanta ansiedade, uma decisão tão importante, né, na vida, no início da vida aí profissional. E eu oriento famílias também, do ponto de vista... Eu trabalho na educação financeira geral, Gustavo, mas eu tenho um amor muito especial pelo ganhar. Ganhar no sentido do trabalho. Porque a educação financeira, como você falou, então você é professora de matemática... Claro, passa pela matemática, né? Eu acho que não é o demérito da profissão, mas não é um professor de matemática, educador financeiro. Talvez seja isso que você quis comunicar ali, né? Na sua fala. Isso mesmo. Porque a educação financeira não se limita à calculadora, e muitas vezes é vista assim. A educação financeira não se limita ao orçamento ou aos custos, né? Ou ela não se limita, que hoje é o grande apelo comercial aí aos investimentos, né? Eu acho que a galera hoje está focada, até por uma questão de mercado, né, dos bancos, das fintechs e tudo mais, nos investimentos. Mas a educação financeira tem uma vertente, assim, que é o início de tudo, e que eu acho mais lindo de tudo, que é o ganhar, que é a sua identidade profissional, o seu trabalho, né? E que passa aí pelo empreendedorismo, porque o investimento, ele não está no investimento financeiro só, né? Ele está no investimento no mercado real, que a economia, na verdade, é transformada pelo investimento no mercado real, né? Na economia real. E o investimento deveria ser um ganho incremental, o investimento financeiro, né? E muita gente está aí no day trade buscando dinheiro rápido e fácil, qual é a bola da vez, qual é a criptomoeda, e aí se perde, né? Se perde na sua identidade, no seu propósito, no desperdício dos seus talentos. Então, o meu foco hoje de atuação está aí, para ajudar pessoas a encontrar a sua vida profissional, a se encontrar e se fortalecer emocionalmente para enfrentar tudo isso, jovens para encontrar a sua carreira e a sua faculdade, adultos em várias fases normativas que a gente chama, né? Cada faixa etária tem uma transição aí. Então, o jovem, o que eu vou estudar? Depois que eu estudei, aonde eu vou trabalhar? Aí é uma nova fase normativa. Depois eu estou trabalhando, mas eu não me encontrei, nova fase normativa. Não, eu já me encontrei, mas está se esgotando esse período de trabalho
trabalho da minha vida, qual seria meu plano B? Como é que eu me aproximo eu vou trabalhar até que idade? Eu me aposento quando? Eu consigo encontrar atividade até que idade? Tem a angústia da pessoa que vai ficando mais velha e fala, me aposento ou sigo trabalhando, mas o mercado não me quer. O que eu faço? Então, são várias fases normativas que eu estou aí para isso, para ajudar essa galera, as pessoas, né? Eu tenho um amor incrível em trabalhar com esse foco, né? Então, é o que eu mais me dedico. Tenho várias frentes, sou professora da FGV, produzo conteúdo para empresas, dou palestras, né? Na área de saúde integral ligada à vida financeira e estou aí muito feliz. É uma máquina, assim, eu tô muito feliz de ter tido você aqui. Eu tava anotando aqui, eu tenho uma luzinha mágica, é tudo que você faz, como você faz, e tô encantado com o quanto você aplica e põe isso, né? Você é uma empreendedora nata, assim. E eu peguei a sua primeira frase lá do começo, né? Eu amo educar. Eu amo educar. Foi isso que eu peguei lá do começo. E essa Ana percorreu aqui pela entrevista inteira, colocando essa paixão, essa loucura pelo ensinar. Hoje, se eu quiser ter uma mentoria com você, eu consigo, uma consultoria, como é que eu te procuro, em que rede eu procuro, né? Sair desse podcast aqui explodido, quero mais de Ana. Como é que faz? Me encontra, eu tô aí junto de todo mundo nas redes sociais, é muito fácil de me encontrar. No site tem um contato, no Instagram me manda o direct ali, né? A mensagem, no LinkedIn pode mandar uma mensagem, é muito fácil de me achar e eu tô junto da galera aí. É muito Perfeito. fácil. Para a gente aproximar para o final, você já me contou qual parte do limão que aconteceu, né, com a loja de tinta. Eu queria que agora você me contasse a limonada. Qual foi aquele tropeço que você conseguiu corrigir em tempo e tirou uma limonada disso? Se você tiver algum caso aí para a gente colocar aqui na sala de derrotas, que são grandes aprendizados. Desculpa, entrou aqui uma frase do meu computador dizendo que vai reiniciar alguma coisa. Eu espero que não seja agora e que isso não se torne o limão azedo aqui. Não vai. Mas assim, ó. Então, eu me perdi na sua pergunta. Você só pode reformular ela de novo? Vou reformular. Você já me contou qual foi a limonada e qual foi o limão da sua vida. A gente pegou aqui na narrativa. Eu queria que você me falasse qual foi a limonada aqui, de algo que você tomou ali, uma rasteira, você conseguiu transformar, né, numa grande limonada. Foi essa fase aí que eu contei que eu virei desempregada de novo depois que eu vendi a fábrica de tintas, ou seja, estourei champanhe num dia, né, porque tinha vendido, reestruturado a dívida, vendido e me libertado daquilo que eu não estava gostando de fazer, né, então eram muitas alegrias. Estourei a champanhe no dia. No dia seguinte, eu acordei e falei, e agora? O que eu faço? Eu vou fazer? O que eu vou fazer de novo? A minha empresa eu parei, e daí foi quando eu comecei a escrever o livro de educação financeira para criança, né, para me distrair, entre aspas, e eu segui o furo no queijo, literalmente. Não é um conselho que eu estou dando de teoria aqui, né? De que eu prática mesmo. Pra cá. Não, eu fiz. Todo dia eu marcava um horário. Eu não sabia eu nunca tinha escrito um livro, que personagens tinha, o que eu ia escrever, qual era o roteiro, aí eu comecei a olhar outros livros, daí eu fazia um rascunho, dava errado, daí eu procurava na internet, comprei a coleção pedagógica de mais de 5 ou 6 editoras, de cabo a rabo, assim, de português, matemática, história, geografia, e comecei a avaliar como que os livros eram estruturados, a organização de cada conteúdo pedagógico. E tudo isso foi o furo no queijo que eu fui fazendo cada dia. Então, eu tinha essa ideia, nossa, eu preciso ver como é que um livro eu não sei, então vou comprar. Então, o furo do queijo do dia seguinte era entrar na internet e ver onde eu compro. E não é tão difícil, não é tão fácil comprar livro pedagógico, porque eles só estão disponíveis através das editoras. Então, eu tinha que convencer uma editora a me vender o material, né? E foi aí. Então, eu acho que a limonada foi quando... A sua história toda é uma grande limonada, né? Na verdade, adorei, né? Legal essa oportunidade também, né? A gente falou um pouco aqui sobre para quem você está contando a sua ideia, como é que você está tentando, né? Até o dia que você estava ali naquele corredor, aquele proprietário da escola escutar, botar, né? E fazer correr, né? Para depois encontrar em cada pedacinho do queijo que você ia tirando ali para construir tudo que você construiu. Ana,
incrível a sua história. É muito feliz de registrar parte dela. Eu quero te convidar mais vezes para o EmpreendaCast, para a gente falar de outros assuntos, para a gente fazer mesas redondas. Quando o mundo começar a reabrir, né, você visitar aqui o estúdio, a gente gravar mais conteúdos. E eu queria que você deixasse aí como é que eu bebo da sua fonte. Hoje a Ana escuta quais podcasts, lê quais livros. Pode ser qualquer dica que você queira dar aí para eu poder beber um pouquinho da sua fonte também. A Ana especificamente hoje está muito dedicada, né? Eu estou muito dedicada a estudar a parte da psicologia, assim, no meu mestrado, na minha formação de graduação em psicologia, eu vou ser ao mesmo tempo graduada, né, psicóloga e mestre em psicologia, Que porque legal, eu animal. assumi um mestrado através aí do diploma da engenharia, ao mesmo tempo que curso, e estou concluindo o curso de psicologia, né? Animal. Então, hoje eu tenho bebido muito da fonte aí da psicologia, muito, né? Eu lendo sobre isso. Mas eu tenho um livro que eu posso deixar aqui para Pode. dica, né? Vou deixar dois livros aí que são muito conhecidos no mercado, mas eu acho que são transformadores. Um é Em Busca de um Sentido, que é do Viktor Frankl, que é um livro muito gostoso de ler, uma história. Ele é um médico, inclusive ele lançou uma vertente da psicologia humanista, e ele até morou em campo de concentração, né? Ele é judeu e ele foi uma das pessoas que viveu em campo de concentração, e como médico ele era pego lá para fazer experimentos com outros pares deles, outros, né? E uma história muito sensível, verídica e transformadora. E ele fala do propósito de vida, que se tem alguma coisa que a pessoa nunca vai perder, é a sua própria essência, né? Então, Legal. é muito linda a mensagem do livro e é transformadora. E é bem curtinho, lindo livro. Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. E o outro é Como Chegar ao Sim Consigo Mesmo. Escrito por um grande mediador de conflitos, um dos maiores, inclusive ele fez a mediação de conflitos do Pão de Açúcar com o Casino aqui no Brasil, mas ele é um mediador internacional, e esse livro ele é um best-seller, e ele tem um passo a passo ali para vencer essas barreiras comportamentais que a gente tem, né, de autossabotagem. Então, como chegar ao sim consigo mesmo. É maravilhoso também. Então, deixar duas dicas aí de fontes que eu já bebi, mas que me inspiram sempre, né? Perfeito. Perfeito. Bom, Ana Paula Ornos, assim, falei certo agora, né? .com.br, Ana Paula Ornos Oficial no Instagram, no LinkedIn, procurem essa mulher, troquem com ela, aprendam com ela e principalmente sigam, né? Eu costumo dizer aqui que os meus ídolos aqui no EmpreendaCast são outros. Tem gente que tem como ídolo jogador de futebol, de basquete, piloto de Fórmula 1. Eu tenho outros ídolos, né? São empreendedores e empreendedoras como você. E eu fiquei mega feliz em registrar a sua história aqui, de como, né, você conseguiu construir algo tão diferente, tão legal, né? Assim, eu fiquei imaginando, puxa, cara, sabe uma cena que não sai aqui, eu vou terminar com a galera pensando, você lá estudando com a criançada, com a molecada, né, para ver se tudo aquilo que você estava fazendo realmente se aplicava, né? E você não foi pouco não, passou um ano fazendo isso, né? Então tem bastante suor aqui, gente, tem bastante aplicação, tem bastante teste, né? E tem bastante, a gente falou aqui de autoconhecimento até autossabotagem, né? Muito, muito disso. Ana, obrigado mesmo, de verdade, por ter contado. Você está no Spotify com muito orgulho. Vou fazer uma capa maravilhosa e vou trocar esse título aqui, porque é tanta informação que eu recebi que, cara, é um pecado eu deixar só um assunto aqui. Aqui a gente teve uma explosão de ideias, né? E acho que é isso que resume o episódio de hoje. Obrigado, viu? Obrigada a você, Gustavo. Foi muito gostoso estar aqui com você. Uma honra estar falando aqui no seu canal, no seu podcast, né, no EmpreendaCast, e falar com você, ouvinte aí do Gustavo, que me deu a oportunidade de falar com você também. E obrigada, Vitória, né, Vitória, que viabilizou tudo isso. Um grande beijo e espero que a gente esteja outras vezes juntos mesmo. Perfeito, Ana. Eu vou fazer agora um merchanzinho para minha galera, para meus patrocinadores. 2 minutinhos e eu já te libero. Olha só, você que está precisando de uma conta para sua empresa, a Conta Simples facilita tudo isso, tá? Imagina aquela situação, né? Acabei de montar minha empresa, preciso colocar um cartão de crédito no AdWords, no Google AdWords, no Facebook Ads,
e você não tem cartão de crédito, você vai lá conversar com os gerentes tradicionais, eles não vão te fornecer, viu, cara? Começo de carreira de empreendedor aí é difícil. Na Conta Simples, você abre uma conta rapidinho pelo celular e o seu cartão chega rapidão também, tá? Outro patrocinador aqui incrível é Jurídico por Assinatura. Se uma hora você vai precisar de uma assessoria jurídica, uma hora não, desde o começo, na verdade. E na Jurídico por Assinatura você consegue com um valor bem acessível, sem prejudicar o seu planejamento aí da sua startup, ter assessoria jurídica. Depois eu tenho a Save, que faz toda a minha ilustração, toda a parte de comunicação visual, né? A Fit Anywhere, Ana, olha só, a Fit Anywhere é um aplicativo que você chega lá no hotel, de repente você foi para Campos do Jordão, tem lá um monte de aparelho que você não sabe, não tem a mínima ideia de como usa na academia. A Fit Anywhere te ajuda a escanear aqueles aparelhos e você tem uma assessoria ali de um personal de como você pode malhar em qualquer lugar que você esteja, inclusive no seu condomínio. E tem também a Bluefields, que te ajuda na aceleração aí da sua empresa, independente do momento que você está. A Bluefields pode conectar a grandes mentores. É isso. Obrigado, Ana. Um beijo imenso em toda a sua família. Um prazer imenso ter contado a sua história. E eu te vejo aí pelo mundão, quando esse mundo reabrir aí, né? Vacina no braço, a gente dá um abraço aí. Combinado. Um grande beijo, um grande abraço para você, Gustavo. Até mais. Uma produção, voz e conteúdo.